Olá, seja bem-vindo ao canal da Clínica Concon. Eu sou Admar Concon Filho e aqui na clínica nós temos especialistas em várias áreas da saúde, em diversas especialidades, que explicarão para vocês muitos dos problemas e das doenças existentes e como ter um tratamento adequado. E ainda, como fazer para ter uma rotina mais saudável, com melhor qualidade de vida. Hoje, nós temos a honra de ter aqui com a gente a presença da nutricionista Célia Bellelli. Célia, muito obrigado por ter aceito o nosso convite e estar aqui com a gente. Eu é que agradeço, doutora Admar, muito obrigada pelo convite. Estou muito feliz em estar participando aqui com vocês desse início dos podcasts. Legal. A Célia Bellelli é nutricionista da Clínica Concon e do Grupo de Cirurgia Bariátrica de Valinhos. Ela é mestre em Ciências pela Faculdade de Ciências Médicas da Unicamp, especialista em obesidade e emagrecimento pela Universidade Gama Filho, membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica, na COESAS, que é a saúde complementar. São as especialidades associadas. E a Célia, ela é revisora de artigos científicos da revista Obesity Surgery, que é uma das mais importantes revistas do mundo em trabalho científico sobre cirurgia bariátrica. Célia, nós temos recebido alguns pacientes que têm nos perguntado sobre algumas dúvidas, alguns questionamentos, principalmente nessa fase que eles estão se preparando para a cirurgia, mandam algumas perguntas pelo WhatsApp. Então eu vou te passar essas perguntas para que você responda a esses pacientes, essas dúvidas que eles têm, ok? Ok. Legal. Primeiro o seguinte, qual a importância da nutricionista, qual o papel da nutricionista na equipe multidisciplinar numa cirurgia bariátrica, onde prepara o paciente para uma cirurgia bariátrica ou cirurgia metabólica? Tá, essa é uma ótima pergunta, né? Porque quem chega para a cirurgia bariátrica não quer muito ver nutricionista na frente, né? Porque já passou por nutricionista há algum tempo na vida, já fez acompanhamento e tem aí, alguns têm até uns traumazinhos alguns não conseguem nem comer frango nem ovo. Claro que foram algumas investidas, né, não tão bem sucedidas nesses casos. Mas é fundamental, o profissional nutricionista, ele é parte integrante dessa equipe, tá? Porque para o tratamento de perda de peso e de melhora das doenças associadas, você precisa ter um grupo, uma equipe trabalhando, e essa equipe, ela tem aí, o nutricionista é parte integrante dessa interdisciplinaridade, que são vários profissionais atuando juntos. E esse profissional é responsável para fazer a triagem desse paciente, a avaliação nutricional, todo o monitoramento alimentar, acompanhamento de exames bioquímicos, tá? Fazer orientação tanto pré-operatória como pós-operatória. Tá? Então, aqui eu estou só citando esses objetivos do profissional nutricionista para com o tratamento da cirurgia bariátrica e metabólica. Em relação à própria cirurgia bariátrica, como essa visão geral do acompanhamento nutricional? Como é esse segmento da nutricionista com esse paciente, tanto no pré-operatório, no preparo para a cirurgia, quanto no acompanhamento do pós-operatório? Então, doutora Admar, realmente assim, é fundamental, né? O paciente, tanto que ele tem uma preocupação grande com o que eu posso comer, o que eu vou comer depois da cirurgia, quanto eu vou pesar. Então, no pré-operatório, ele está preocupado com o pós-operatório imediato, porque ele tem medo de errar alguma coisa, tá? Ele quer entender também com relação às vitaminas que deixam de ser aproveitadas ou não. E no pós-operatório, ele também tem uma preocupação muito grande de quando vão ser liberados certos alimentos.
Então, o nutricionista, ele tem um papel fundamental também de desmistificar um pouco esse entendimento do paciente muito imediatista, né? Porque ele quer saber o que vai ser proibido, o que vai ser liberado. Mas o tratamento para a doença, obesidade, ela vai muito além disso, inclusive com o tratamento da ferramenta da cirurgia bariátrica, né? Então, é fundamental o acompanhamento, deficiências nutricionais, possíveis deficiências, acompanhar com os exames laboratoriais, suplementação, tudo com nutricionista. E realmente aqueles que estão mais comprometidos, eles aderem a esse acompanhamento e percebem a importância e vão retornando, né? Então, realmente não é puxando sardinha para o meu lado, né? Nem para o lado do nutricionista, mas é uma peça-chave aí na equipe. Os pacientes perguntam, mas realmente preciso emagrecer antes da cirurgia bariátrica? Ora, se eu soubesse fazer isso, eu não estava aqui para fazer a cirurgia bariátrica. Então, é importante esse emagrecimento? E como você vai conseguir isso se até agora eles não conseguiram? Sim, essa é uma pergunta, né, que bastante recorrente, é uma dúvida muito grande, você sabe por quê, né, doutora Edmar, porque realmente para o cirurgião isso é fundamental, tá? Com a vinda das cirurgias por videolaparoscopia, esse paciente precisa sim perder algum peso, a média é de 5 a 10% por literatura, e na prática a gente constata que isso é suficiente. A preocupação, muitas vezes, desse paciente é ter que perder 20%, 30%, aí realmente é muito, ele não precisaria fazer a cirurgia, né? Ou, às vezes, se esse paciente precisa perder ainda um grande peso, são feitas outras intervenções antes da cirurgia, como balão, intragástrico, enfim. Aí seria aí assunto até para um outro podcast. E aí ele precisa perder peso para facilitar o processo cirúrgico, porque o cirurgião, né, você sabe muito bem e nos ensinou isso, precisa deslocar um pouquinho o fígado no momento da cirurgia por videolaparoscopia, e o fígado muito grande, porque o excesso de gordura no compartimento abdominal deixa um fígado mais frágil, né? Podendo sangrar ou não conseguindo fazer a cirurgia aí como deve. Então, realmente, ele precisa fazer, sim, uma perda de peso. Essa perda de peso, aí que está a importância. Com o acompanhamento nutricional, esse paciente é orientado, monitorado, ele segue dietas específicas e uma semana antes da cirurgia ele faz uma dieta líquida com poucas calorias, que é justamente para minimizar qualquer consumo excessivo de gordura, álcool, outros tipos de alimentos despedidas, o que faz com que, segundo realmente muitas pesquisas, o fígado diminua bastante de tamanho por essa intervenção de uma dieta líquida 7 dias antes da cirurgia. E eu sei que vocês agradecem isso, porque os cirurgiões gostam quando esse fígado está mais leve, né? A suplementação proteica e vitamínica precisa realmente ser feita em todas as cirurgias? Ela é importante? E como vai a evolução da dieta no pós-operatório? Desde um pós-operatório imediato e precoce e ao longo dos meses. Como é que evolui essa dieta? Bom, então, depois da cirurgia, com relação à suplementação de proteína e de vitaminas, com a alteração do trato gastrointestinal, o volume de comida fica menor, né? Porque diminui o tamanho do estômago, então o consumo alimentar também é menor e o consumo de nutrientes, consequentemente, também é menor. E também existem locais de absorção das vitaminas e minerais que não serão mais, não estão no trânsito, no caminho do alimento, consequentemente, também não estarão aí das vitaminas. Então, a suplementação, ela precisa ser pelo menos 200% a mais do que o recomendado, né? Então, por isso que a gente fala para o paciente tomar 2 polivitamínicos aí, né? E ser sempre monitorado.
E até o momento, pessoal, não existe recomendação para parar a suplementação. E muitas vezes a gente vê, né, doutora Edmar, que o paciente se dá alta das vitaminas, tá? Bom, e a gente consegue trabalhar melhor isso nas consultas individuais. E a suplementação proteica é fundamental para manter uma massa muscular melhorada depois da cirurgia, não ter uma perda de peso tão grande em massa magra, né? Otimizar mais a utilização de gordura corporal nessa perda de peso, né? Então o organismo fica mais tranquilo quando tem mais proteína. Aí ele respira, ele fala, não, essa pessoa não enlouqueceu, não está morando em nenhum lugar que não tem comida e consegue perder peso com mais qualidade. Aí os suplementos especificamente, a gente pode ter um podcast só para isso, ou também esses tipos de suplementos são discutidos na consulta, baseados em aceitação, fracionamento, custo, enfim. Mas realmente são bastante importantes. E para o acompanhamento a longo prazo, como é feito esse acompanhamento da parte nutricional? E a grande preocupação que nós temos, que talvez mais difícil do que emagrecer, seja permanecer próximo do seu peso ideal. Como evitar a recidiva do peso? Como fazer com que esse paciente mantenha o seu peso dentro do peso ou próximo do peso ideal? Bom, com relação ao acompanhamento em longo prazo, a gente não quer ficar com o paciente a vida toda também. A gente quer que esse paciente, ele caminhe pelas próprias pernas, né? Mas principalmente no primeiro ano de pós-operatório, esse segmento tem que ser um pouco mais de perto, porque é onde pode ocorrer um pouco mais de deficiências nutricionais pelas grandes alterações anatômicas e fisiológicas aí da cirurgia, né? E realmente mais intolerâncias alimentares que podem ocorrer no início, depois já vai tendo uma grande adaptação. O mais importante do acompanhamento em longo prazo é esse paciente voltar a cada ano, depois no segundo ano ou 1 ano e meio, com os exames bioquímicos, ter a consciência de estar fazendo a suplementação corretamente, avaliar um pouquinho mais de perto esse controle de peso e composição corporal, porque o nutricionista avalia também a qualidade da composição corporal, se está perdendo mais em massa magra ou em massa gorda, né? Então, não quer dizer, eu estou mais magro, mas precisa ver se você está mais leve ou se você está mais magro, se perdeu muita massa magra, enfim. E prevenir, na verdade, que alguns transtornos alimentares possam retornar em longo prazo, que aquele ambiente lá que a gente chama obesogênico não está voltando na casa, ou a pessoa está cometendo muitos erros que possam interferir aí numa melhor qualidade de vida dessa pessoa depois da cirurgia bariátrica. Porque uma coisa que eu digo, doutora Edmar, e você concorda comigo que eu sei, a pessoa não perde a cirurgia, independente de quantos anos ela tenha feito. Ela talvez precise retomar muitos cuidados ao longo do tempo aí de pós-operatório. Muito obrigado pela sua participação, por esse bate-papo, pelas respostas aos nossos pacientes. Este é o canal da Clínica Concon. É um canal multidisciplinar que tem vários especialistas dando esse depoimento. E se você gostou deste assunto, clique no sininho e siga o nosso canal no YouTube.